Boa noite, boa noite. Curso de Estudo da Fé Bíblica, Kenneth Hagin. Capítulo 3. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Na tradução de Moffat, essa passagem está escrita da seguinte modo: agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. Em outra versão mais moderna lemos: a fé é dar substância às coisas que se esperam. A diferença entre a fé e a esperança. No versículo citado, Deus afirma que ter fé significa transformar o que seria impossível aos olhos humanos em realidade. Muitas vezes, em se tratando de receber o Espírito Santo, a cura física ou a resposta de um pedido de oração, muitas pessoas ficam inércias, apenas esperando receber essa bênção. A fé é imediata. Não é a esperança que age, é a fé. Alguém pode dizer: creio que serei cheio do Espírito Santo algum dia. Tal declaração não expressa a fé, mas sim esperança. A esperança sempre aponta para o futuro, porém a fé aponta para o presente. Por exemplo, a fé reforça a seguinte ideia: recebo nesse instante e creio que recebi agora a resposta da minha oração. Precisamos entender que para tomar posse da vitória devemos acreditar que já a recebemos. O mesmo princípio aplica-se ao recebimento do batismo com o Espírito Santo e também se aplica, por exemplo, à cura e à resposta das orações. O fundamento da fé são iguais em qualquer área, seja nas finanças, no batismo com o Espírito Santo, na cura divina ou em outra petição. Se você aprender o princípio da fé, será fácil receber de Deus tudo o que estiver de acordo com a sua palavra. Por experiência própria e referência às bênçãos a serem alcançadas, sei que existem muitas pessoas apenas esperando o toque do Espírito Santo, a restauração divina ou a resposta de uma oração. Lembro de uma campanha de avivamento a qual realizamos em uma tenda de Waco, Texas, há alguns anos. Começamos a campanha no domingo à noite. Preguei uma mensagem evangelística e na noite seguinte sobre a fé. No terceiro dia realizamos o nosso primeiro culto de cura. A fila de oração tanto servia para a cura quanto para o batismo com o Espírito Santo. Ministrei impondo as mãos e depois de ter feito o apelo para a salvação, impus novamente as mãos para a cura e o batismo com o Espírito Santo. O primeiro homem da fila foi até mim para receber o Espírito Santo. Creio que serei cheio do Espírito Santo quando impuser as minhas mãos sobre mim. Ora, perguntou o homem. Espero que sim, irmão Hagin. Bem, você não será, respondi. A minha frase o irritou, porém, eu queria ajudá-lo e não aborrecê-lo. Disse-lhe: você não recebe algo de Deus pela esperança, mas sim pela fé. Não sei se receberei ou não, por isso não posso afirmar, replicou ele. Se quiser lhe dar uma nota de $100, o senhor ficaria na dúvida? Perguntei. É claro que não, exclamou ele. Bem, o Altíssimo quer lhe dar uma dádiva que é tão fácil de receber quanto seria pegar uma nota de $100. Sim, mas tenho buscado o batismo com o Espírito Santo há muito tempo, desde jovem, e por isso não sei se eu receberei ou não. E citou o homem. Bem, irmão, estou aqui para ajudá-lo. No entanto, se eu impuser agora as minhas mãos sobre você, nada aconteceria. Sugiro que você sente na primeira fila para ouvir e observar. Assim saberá a diferença entre crer e duvidar, entre a fé e a esperança. Depois de orarmos pela cura, fomos até uma mulher que queria receber o batismo com o Espírito Santo. A senhora é cristã? Perguntei. Bem, faço parte de uma igreja, respondeu ela. Você pode compreender que pode fazer parte de uma igreja sem ser convertida? Perguntei. A salvação não está ligada a ser membro de uma congregação, mas sim um novo nascimento. Sim, eu sei que já nasci de novo, afirmou ela. Aceito o testemunho, respondi. A senhora crê no batismo com o Espírito Santo? Com a evidência de falar em línguas? Perguntei. Com certeza, pois está na Bíblia. Tudo o que você pregou está na palavra de Deus. Sem dúvida, receberei o batismo com o Espírito Santo. Percebi que aquela mulher de fato estava
preparada para ver a sua fé em ação. Então impus as minhas mãos sobre a cabeça dela, e mal a ponta dos meus dedos tocou-lhe, e ela ergueu as mãos e instantaneamente começou a falar em línguas. Logo perguntei ao homem que estava sentado na primeira fila: percebe a diferença entre esperar e receber o batismo com o Espírito Santo e crer de fato o que receberá? Perguntei. Sim, percebo, respondeu ele. Na sexta-feira à noite ele voltou e era o primeiro da fila de oração. Bem, vejo que você voltou, disse eu para ele. Sim, e gostaria de dizer que a minha esperança se transformou em fé. Somente impõe as mãos sobre mim, que eu serei cheio do Espírito. Nesse exato instante, impus as minhas mãos sobre ele, a cabeça dele, e mal toquei quando ele levantou as mãos e começou a falar em outras línguas. Quando a pessoa crer em Deus ou tem apenas a esperança de receber algo, os resultados podem ser bem diferentes na hora de receber o Espírito Santo, a cura ou uma resposta com oração. Aquele homem procurou pelo batismo com o Espírito Santo por muitos anos, mas na verdade ele estava somente aguardando receber o Consolador. De certo, você não recebe nada do Senhor pela esperança, mas sim pela fé. Oração de concordância versus fé versus esperança. Recordo-me de uma ocasião, uma mulher se aproximou de mim, depois de uma reunião, e disse: Irmão Rega, gostaria que concordasse com a minha oração, pois durante o culto você usou a passagem de Mateus 18:19, na qual Jesus disse: Também vos digo que se dois entre vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isto lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. A senhora quer que eu concorde com o quê? Perguntei. Tenho de dizer? Perguntou ela. Não podemos orar em concordância sem saber do que se trata, respondi. O salário do meu marido é insuficiente para cobrir as nossas despesas mensais, mas surgiu uma emergência e precisamos de $100 adicional. Não sei de onde virá, mas sei que Deus pode nos ajudar. De certo, Ele pode. Então a senhora quer que eu concorde com a sua oração para que Deus disponha dos $100 adicional para esse mês? Perguntei. Sim, é isso, respondeu ela. Faremos isso. Enquanto eu orava, você deve ouvir e concordar com as minhas orações, pois se suplicarmos ao mesmo tempo, podemos ir em direções opostas. Concorde em seu espírito agora. Desse modo, orei e recordei ao Pai que concordávamos com base na sua palavra. Estava na terra e a sua palavra declara que se dois de nós concordar a respeito de qualquer coisa que pedir, o Senhor o fará por nós. Por isso concordamos em receber $100 adicionais nesse mês. Obrigado, Pai, porque recebemos a resposta. Está consumado. De súbito, ela começou a chorar e dizer: Irmão Rega, espero que sim. Nesse caso, não receberemos a resposta, pois não estamos concordando. A senhora está esperando enquanto eu estou crendo. É por isso que algumas das nossas orações não são atendidas. Sem dúvida, a culpa não é de Deus. Se as nossas orações não surgem efeito, se a sua oração não opera, a responsabilidade não é dele, porque o Senhor nunca falha. A culpa não é de Jesus. O Mestre nunca falha. Deus não muda, pois mesmo uma oração pode fazê-lo. Ele é exatamente o mesmo antes e durante e depois da sua oração. A oração altera a circunstância, mas não modifica o nosso Deus. Ele é o mesmo sempre. Isso significa que ele é fiel à sua palavra. Ver Hebreus 10:23, Hebreus 13:8, Romanos 4:20, Romanos 4:21. Há alguns anos li um comentário da doutora Lilian Bay e nunca esqueci, pois ela tem sido uma bênção para mim. E ela disse: se eu orar por qualquer coisa e não obtê-la, começo a mudar, pois não se houve resposta, devo modificar algo em mim para alcançar essa bênção. Sei que não pode haver qualquer mudança da parte de Deus, porque Ele nunca muda. Se é necessário qualquer transformação, tem de ter partido do modo como me comunico com Ele. Assim, se eu orar e não receber, mudo novamente. Segui esse princípio e descobri que o sempre funciona. Precisamos perceber que não podemos substituir a fé pela esperança e continuarmos recebendo a resposta de Deus. Não se entenda mal. Se você colocar a esperança no lugar certo,
ela será uma bênção em sua vida. O apóstolo Paulo disse a sua primeira carta aos Coríntios: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:13. Paulo não disse que a fé e a esperança não eram importantes, ele simplesmente disse que o maior dessas virtudes é o amor. No entanto, cada um deles tem a sua importância. Por exemplo, você não pode substituir o amor pela esperança, nem a esperança pela fé. Também sei pelas minhas experiências em ministrar a milhares de pessoas que muitas delas estão tentando receber a cura, o batismo com o Espírito Santo ou resposta às próprias orações, firmando-se na esperança em vez de se firmar na fé. Sei que substituir a fé pela esperança, porque ouço dizer: se tirar a minha esperança, não fico sem nada. E no entanto eu respondo: não quero tirar a sua esperança. Só estou lhe mostrando que ela está no lugar errado. Você está tentando fazer com que a esperança realize algo que somente a fé pode fazer: receber a bênção de Deus, a esperança do retorno do Senhor. Graças a Deus pela bendita esperança. O retorno de Jesus. Jesus em breve, a ressurreição dos que morreram em Cristo, o arrebatamento dos santos que estão vivos, a esperança do céu, a expectativa de vermos nossos entes queridos e nossos amigos, graças ao Senhor por essa esperança. Regozijamos-nos com a esperança, mas tudo isso está no futuro. Jesus retornará, quer creiamos nisso ou não. Ele está vindo porque a palavra de Deus assim diz: a ressurreição ocorrerá, quer tenhamos fé ou não. Do mesmo modo que os nossos entes queridos e amigos que foram salvos e já morreram estão na glória, quer creiamos nisso ou não. De certo, eles também voltarão com Jesus. Minha fé não trará Jesus de volta, ou seja, não posso crer que ele voltará em um instante específico por causa da minha fé. Se isso fosse possível, a igreja poderia crer para trazer Cristo de volta quando quisesse. Jesus está vindo, porém, como se trata do futuro e não podemos prevê-lo, não sabemos quando acontecerá. Ver Marcos 13:32. No entanto, temos a certeza de que ele virá, e essa confiança é a nossa bendita esperança. Assim sabemos que conservemos uma esperança purificadora ao lermos a primeira carta do apóstolo João. E qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Essa esperança refere-se ao retorno de Cristo. Creio que Jesus está voltando, e isso acontecerá independente da minha fé. Aguardo a vinda de Jesus. É uma combinação entre crer na palavra e ter a esperança no que a Bíblia declara. Esse comportamento se refere ao futuro. No entanto, se você disser: creio que algum dia serei curado, trata-se da esperança e não da fé. E essa atitude não trará a cura. Já testemunhei pessoas bondosas que morreram confessando a própria esperança. Eram cristãos maravilhosos que estão na glória, mas não sabiam o que é a fé. Alguém pode dizer: creio que Deus irá me curar. A esperança reforça o seguinte ideia: terei algum dia. Não importa quanto tempo você esteja firmado na esperança, sem dúvida, ela nunca materializará o que deseja. Entretanto, a partir do momento em que a pessoa começa a crer e o agir à altura da palavra, a fé opera em seu favor, transformando a minha esperança em fé. Fiquei acamado por quase 1 ano e meio antes de ser curado. Na realidade, não tive uma infância normal, pois permaneci enfermo durante toda essa fase. Nunca corri ou brinquei como as outras crianças. Aos 15 anos, estava completamente confinado ao leito de enfermidade. Naquela época, 5 médicos afirmavam que, de acordo com a ciência e com o registro dos médicos, ninguém nas minhas condições passou dos 16 anos. Fiquei preso àquele cama dos 15 aos 17 anos. Hoje, temos bons livros sobre a fé e a cura, pois naquela época não havia literatura sobre esse assunto. Se existia obra como esse tema, eu desconhecia. Era somente um rapaz comum cuja ocupação era ler a Bíblia da minha avó. Graças a Deus, a mesma coisa que eu lia nela, leio na minha Bíblia atual, pois a palavra é a mesma. Enquanto tentava ser curado, clamei e orei: Senhor, por favor, me cure. E continuava suplicando para que Ele restaurasse a minha saúde, mesmo tendo orado noites inteiras.
Quando se está confinado ao leito de enfermidade 24 horas por dia, pode-se orar muito. Eu orava por várias horas, dias após dias, semanas após semanas e mês após mês. De fato, eu nasci de novo, mas não estava obtendo nenhum resultado quanto à minha cura. Eu tinha certeza de que Deus havia ouvido as minhas orações e me curado, pois eu sentia no meu íntimo que Ele assim o fizera. Naquele momento, senti que uma melhora física, mas tive uma sensação de que Ele me escutara. Não se tratava de um sentimento físico. Estou falando de algo espiritual, como se fosse um pressentimento. Quando eu clamava pela minha cura, o meu pressentimento espiritual dizia: é isso, minha oração foi respondida. Todavia ainda sentia que meus batimentos cardíacos não estavam normais. Olhava para as minhas pernas e ainda estavam paralisadas. E além disso era pele e osso, praticamente não havia músculo nas coxas e nas panturrilhas. Sem ver resultado, comecei a chorar e dizer: Pai, pensei que tivesse me curado, somente senti como se fizesse, mas tu não me curaste. Não consegui entender a diferença entre a fé e a esperança. Assim deixei de ler a Escritura por quase um mês e decidi interromper as minhas orações. Desse modo comecei a me desviar e, como consequência, fiquei à beira da morte. Lutei contra ela com todas as minhas forças do meu ser. Então voltei para a palavra de Deus e comecei a ler novamente. Mesmo assim, eu ainda não conseguia enxergar onde estava fracassando espiritualmente. Tentei agir à altura da palavra de Deus. Obtive alguns resultados e me recuperei parcialmente, mas ainda não estava curado. Por fim, em agosto de 1934, após estar acamado há 16 meses, orei: Pai amado, o ministério terreno do teu filho, ele declarou: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Desejo ser curado. O mestre afirmou: tudo o que pedirdes orando, eu orei. E ele orientasse, crede e eu criei. Então continuei: Todo-Poderoso, se tu estivesse aqui fisicamente ao meu lado, com as tuas mãos sobre mim, e dissesse: Filho, o problema é que você não está crendo, eu responderia: Mas eu estou crendo. Falei essas coisas com toda a sinceridade do meu coração. Você não pode crer além daquilo que conhece. Hoje, Jesus não está materializado na forma humana para falar com uma pessoa, mas o Espírito Santo está presente entre nós. A respeito do Espírito Santo, Jesus declarou: o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. O Espírito Santo falou no meu íntimo. Sim, você crer, mas dentro daquilo que você sabe. Uma pessoa não pode crer além do seu próprio conhecimento. Muitos falham nesse aspecto, pois não sabem de fato o que a palavra diz. Ela nos assegura: crede o que recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Creia que você recebeu sua petição antes de obtê-la. A partir daí enxerguei tudo. Foi como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro de mim. Eu disse: Senhor, entendi. Tenho de crer que recebi a minha cura antes de obtê-la. Tenho de acreditar que recebi a cura para o meu coração, mesmo se os meus batimentos dele ainda não estivessem normalizados. Tenho de crer que recebi a cura para a minha paralisia, mesmo que aos meus olhos humanos eu ainda estivesse paralisado. Sei, eu crer que recebi a cura, então a terei. Antes, eu queria obter a cura para depois acreditar nela. No entanto, não é necessário crer em algo que você já obteve, pois nesse caso você já tomou conhecimento do fato. Fé não é visão. Em outras palavras, quando a pessoa já viu o que estava crendo, ela não precisava mais da fé para crer em sua petição. Naquele instante, percebi qual era o erro estava cometendo. Estive esperando receber a minha cura durante todos aqueles meses, mas a esperança não age. Não poderia receber a resposta das minhas orações pela esperança, mas somente pela fé. Isso significa que eu deveria crer que recebi a resposta antes de realmente vê-la manifesta. A Bíblia nos orienta sobre como receber as bênçãos do Senhor, e os ensinamentos dele são para todos, independente da denominação. Então, se você mantiver fiel à palavra de Deus, o Espírito Santo sempre conduzirá conforme o que ela está escrito. Quando eu estava acamado, consegui
mover as minhas mãos, pois somente a parte inferior do meu corpo estava paralisada. Ninguém me falou para erguer as mãos, mas assim eu fiz. Ao erguê-las para o céu, eu disse: graças a Deus, estou curado, creio que estou curado. Por fim, declarei o que tinha no tempo verbal correto e pude fazer a fé agir a meu favor. Observe essa passagem da carta aos Hebreus, que significa ora, que significa agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Veja a importância do primeiro trecho do versículo e o tempo verbal em que ocorre, ou seja, no presente. Ora, que significa agora. A fé é, se não é para agora, não é fé. Se não está no presente, não se trata da fé. Quando disse ao Altíssimo, creio que recebi a minha cura agora, a fé começou a operar em meu favor. No entanto, quando as pessoas declaram, creio que serei curado, não se trata da fé, pois não estão no presente. No instante em que compreendi tudo isso, eu agradeci. Obrigado, Pai amado, pela restauração da minha saúde. Creio que meu coração está bem. Acredito que estou curado da paralisia e agradeço a Ti pela cura do meu corpo. Lembro-me de que nos minutos seguintes louvei a Deus pela cura do meu coração e do meu corpo. Entretanto, de súbito, Satanás veio me desafiar. Sim, ele contestará cada milímetro de terreno que você tirar dele. O inimigo tentará lutar contra você a cada passo do caminho. Sem perder tempo, o diabo me disse: você diz que é um cristão e agora está mentindo. Em outras ocasiões, o maligno teria negado que o inferno ou o lago de fogo existiria. Mas nessa situação, ele me perguntou: você não sabe que a Bíblia diz que todos os mentirosos irão para o lago que arde em fogo e enxofre? Perguntou-lhe. Eu respondi: sim, eu sei, Satanás. Eu sabia que era o diabo falando, pois qualquer coisa que suscita dúvida e desânimo vem do inimigo. Continuei: sim, eu sei disso, mas eu não menti. Eu retruquei: sim, você mentiu, pois disse que está curado quando não está. Sinta agora o seu coração. Eu tinha um hábito de colocar as mãos no meu peito para sentir os meus batimentos cardíacos e inconscientemente iria fazê-lo. Todavia, de repente, percebi a armadilha e bati na minha mão falando para mim mesmo: não faça isso, não faça isso. Declarei para o acusador, o diabo: nada direis a respeito de como me sinto. Eu acredito que estou curado, confio que recebi a resposta da minha oração e sei, se você disser que não estou crendo de verdade, está mentindo. Além disso, você é um mentiroso, pois Jesus disse que você é o pai da mentira. Ver João capítulo 8, versículo 44. Exclamei: quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava na terra, ele garantiu: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. E Jesus disse assim: eu creio e sei que creio, também creio nele agora. E sei que, se você quiser argumentar sobre esse assunto, vá falar com Jesus. Não fui eu que disse, foi ele. Diante desse comportamento maligno, parou de tentar instalar a dúvida e a incredulidade no meu coração. Voltei a agradecer a Deus pela minha cura. Quando o louvei, pude ouvir uma voz em meu espírito dizendo: agora você crê que foi curado? Todavia, as pessoas saudáveis não podem ficar na cama a uma hora dessa. Elas precisam se levantar. Eu concordei: sim, Senhor, vou me levantar. Louvado seja Deus, vou me levantar. Agora sim, estava na condição da fé. Cria e tomava posse da palavra. A verdadeira fé, crer antes de receber o que pede a Deus. Crer é dar um passo de fé. Por isso, para estar na condição da fé, você precisa caminhar de acordo com ela, porque a fé requer uma ação correspondente. No mesmo caso, como eu já estava inválido, precisava levantar-me. Aquela era a ocasião em que eu necessitava realizar para que pudesse de fato agir pela fé. Eu não aparentava nem me sentia melhor, sequer sentia a parte inferior do meu corpo. Se eu fosse influenciado pelos meus sentimentos, poderia dizer que não estava curado, porque ainda estava parcialmente paralisado. No entanto, sabia que a minha saúde estava restaurada. A respeito de qualquer sentimento, assim, com dificuldade, sentei-me na cama, empurrei as minhas pernas com as mãos para fora dela e girei o meu corpo, colocando a beirada. Meus pés tocaram no chão como 2 pedaços de madeira. Sabia que meus pés estavam no chão, embora não conseguia senti-lo, pois vê-los, o diabo tentava resistir a cada
cada milímetro de campo da batalha. Pensamentos de incredulidade começavam a surgir. O maligno disse: você não pode andar, não pode, você não está curado, está mentindo, cairá no chão e ficará lá. Ele continuou: você lembra de que o que menos de um mês caiu da cama e teve de esperar até que seu irmão chegasse para levá-lo de novo? Perguntou. Sua avó é idosa, sua mãe está doente. Elas não conseguirão colocá-la de volta na cama. Naquela época eu pesava somente 41 quilos. Embora tivesse praticamente a mesma altura de hoje, o diabo não desistiu. Não tem vizinho algum em casa para ajudá-lo. Seu irmão viajou. Você terá de ficar na cama no chão até às 5 horas da tarde, quando o seu avô voltar para casa. A melhor maneira de afugentar o diabo é ignorá-lo completamente. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Eu ignorei e agi como se ele nada tivesse dito. Firmei-me na cabeceira da cama e as minhas pernas ainda não respondiam. Eu estava me esforçando ao máximo. Levantei um pouco das mãos e agradeci. Obrigado, Senhor, pois estou curado. Quero declarar na presença do Altíssimo, de Jesus Cristo, dos anjos, do diabo e dos seus demônios, que a palavra de Deus é verdadeira. Creio que estou curado. Crie nisto. Aquele quarto parecia girar. Eu estava apoiado sobre as minhas costas por muitos meses, por isso senti-me muito tonto. Então fechei os meus olhos até que tudo parasse de rodar. Quando abri, tudo voltou ao normal. Mais uma vez agradeci. Obrigado, Senhor, pois de acordo com a tua palavra estou curado. Crie nisso. Pela primeira vez, depois de muitos meses, senti algo. Comecei a recuperar a sensibilidade física. A partir daí, do alto da cabeça, a essa sensação desceu pelo meu corpo como se alguém estivesse derramando óleo ou algo fresco sobre a minha cabeça. Quando esse fresco passou pela minha cintura, comecei a recuperar a sensibilidade nas minhas pernas, que restabelecia à medida que aquele óleo descia. Cada nervo foi restaurado e senti como se milhões de pinos fossem ligados à minha perna. Após aquela experiência, senti-me completamente normal. Minha paralisia desapareceu, eu desci. Posso andar agora, e pude, e desde então tenho andado. Assim aprendi o significado de ter fé, agindo à altura dela. Crer que recebeu a bênção antes de tê-la em mãos é a maneira pela qual a fé entra em ação, seja para a cura divina, o batismo com o Espírito Santo ou qualquer outra área. No batismo com o Espírito Santo, Deus dá ao cristão uma evidência do seu poder, que são as línguas sobrenaturais. Entretanto, a pessoa deve crer pela fé que recebeu o Consolador, antes mesmo de manifestar o dom. Deste modo, o princípio da fé é o mesmo. Crer que você recebeu antes de ter o que pediu. Ver Marcos 11:24. O princípio da fé funciona em qualquer área ou qual precisamos receber algo de Deus. No entendimento desse princípio que rege a fé bíblica, também me ajudou a receber o batismo com o Espírito Santo. Mais tarde, quando entendi o que a palavra de Deus dizia a respeito disso, não fiquei me lamentando. Se tivesse fé suficiente, eu poderia receber o Espírito. Eu tinha aprendido a primícia que governava a fé, e por isso sempre agi à altura da palavra. Desse modo, falei para mim mesmo: vou à casa do pastor da minha igreja para receber o Espírito Santo. Chegando lá, disse a ele um motivo da minha visita. Ao que ele respondeu: espere o culto da noite. Repliquei: não quero esperar. Se você é crente, também não precisa esperar para receber o dom do Espírito, pois está disposto para todos os que creem. Ver Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 2, versículo 39. Transformando a esperança em fé para receber o Espírito Santo. Conduzi uma campanha de pomar em Califórnia em 1950, quando na hora da administração, o batismo com o Espírito Santo, um homem de 83 anos veio à frente. Descobri que ele estava buscando essa bênção há 50 anos. Ele revelou: minha esposa recebeu o batismo com o Espírito Santo há cerca de 50 anos em Los Angeles. Ouvi dizer que todos os que vêm aqui recebem o Consolador, porém tenho frequentado todos os cultos durante 3 anos e buscando o Espírito Santo, mas não o recebi até agora. Por revelação do Consolador, sabia exatamente qual era o problema. Ele esperava receber o Espírito, não se tratava da fé. Eu
Eu sabia que não seria capaz de fazê-lo aceitar essa verdade. Ele não cria nela. Nem sempre as pessoas estão prontas para reconhecer o próprio erro. Quando alguém se prontifica a ajudá-la, muitas vezes ela tende a descobrir por si mesma qual o problema as impede de progredir. Embora se eu soubesse qual era o impedimento do homem, eu não conseguia ajudá-lo, exceto se ele estendesse por si mesmo e pela palavra de Deus qual era o problema. Ele comparecia às reuniões nas quais eu ensinava a palavra, ministrava a respeito da diferença entre a esperança e a fé. Por fim, a verdade é, o entendimento sobre esse assunto resplandeceu no coração dele. Parece estranho que alguém entenda uma verdade somente depois de ouvi-la. Por uma semana, ele teve de ouvir várias vezes para compreender, e por isso que eu repeti alguns ensinamentos até que as pessoas consigam entendê-lo. Em muitos casos, eles não assimilam se de falarmos apenas uma vez. Depois de 10 dias, aquele homem me procurou no final de uma reunião. Estivera ensinando a respeito da fé por quase 2 semanas. Ele me disse: irmão Reiga, agora entendi por que ainda não recebi o Espírito Santo. Nunca criei de verdade durante 50 anos. Somente esperei pelo Espírito. Soube disso, meu irmão, desde a segunda vez que impus as mãos e orei. O Espírito me revelou, mas eu não teria condições de ajudá-lo até que você enxergasse o problema por si mesmo. Estou nesse caminho há muito tempo, por isso demorará um pouco para eu parar de dar meia volta e vou retomar o percurso no sentido correto. Tudo bem, irmão, use o tempo necessário, mas continuei frequentando as reuniões. Sim, continuarei. Faça isso, e quando a sua esperança transformar-se em fé, você terá certeza de que está preparado. Assim receberá o batismo com o Espírito Santo. 3 dias depois, aquele homem me disse: irmão Reiga, quero que você imponha suas mãos sobre mim. Minha esperança se transformou em fé. Estou pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Agora estou pronto. Você vai receber? Sim, somente imponha suas mãos e eu receberei. O pastor local e eu impusemos as mãos sobre a cabeça daquele homem e imediatamente ele começou a falar em línguas. Ele esperou por 50 anos para receber o Espírito Santo. Esperança, deseja, versus desiludir-se. A quem apenas aguarda a bênção pode ficar acomodado e desiludir-se. Em se tratando de orações, muitos revelam: estou orando e esperando. Já ouvi algo assim. Você já falou isso. A resposta por sim corrige o quanto antes. Da próxima vez que começar a falar dessa maneira, digo: pare aí, pois isso não é fé. Também ouvimos as pessoas dizer: tudo o que devemos fazer é orar e esperar. Se você está agindo assim, então já está vencido. Há muito tempo preguei em uma igreja no Texas. Naquela época surpreendi-me com a falta de entendimento do pastor daquela congregação, pois apesar de eu ter pregado em cada culto sobre a diferença entre a fé e a esperança, eles ainda não tinham entendido a diferença entre ela. Pois isso, temos de ensinar o mesmo assunto até que as pessoas entendam com perfeição. Um dia estava sozinho com aquele pastor e ele me disse: irmão Reiga, por favor, quero que ore comigo a respeito de um assunto. Respondi: sim. O que é? Perguntou. Ele explicou: um empresário cristão quer me presentear com uma chácara. Ele disse que falta apenas pagar $900, mas que eu poderia fazer isso mensalmente. Entretanto, a esposa dele não concordou. Diante disso, o empresário me dará uma resposta definitiva daqui a um mês. O pastor queria que eu orasse com ele para conseguir a chácara. Ele me disse: estou orando e esperando que dê tudo certo. Sem dúvida, ele ainda não tinha entendido a diferença entre a esperança e a fé. Quando ele afirmou: estou orando e esperando, eu contestei em seguida: se é assim, irmão, você está perdendo o seu tempo. Durante 1 minuto fiquei sem saber qual seria a reação do pastor. Estávamos no carro quando falei isto. Ele baixou os olhos, cheguei a pensar que sairíamos da estrada. Por fim ele disse: está certo. Eu acreditei, sim, está. Para resumir a história, aquele pastor transformou a própria esperança em fé e recebeu a chácara, pois deixou de esperar e começou a crer. É a fé que age. A fé é agora. A Bíblia diz: ora, que significa agora.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Quem tem esperança e fica apenas aguardando acomodar-se por isso, pode se desiludir. A esperança não concretiza o que pedimos em oração, mas a fé materializa a bênção. Pela fé, você pode receber qualquer coisa que o Senhor tenha prometido em sua palavra, seja salvação, cura, batismo com o Espírito Santo ou o que for de Deus. Finalizamos. Que Deus venha te abençoar.